Olha só que legal, o saguão aqui do Centro Cultural da Universidade de Mogi das Cruzes, todo a diretoria do núcleo reunida para um evento importante, um evento que prestigia, não é, Kleber? Diretamente esses grandes profissionais da nossa região, da nossa cidade, que são os arquitetos e os decoradores, né? Exato. Vocês do núcleo pensaram num evento na medida para eles, né? Essa palestra vai ser muito bacana. Exatamente. Antes de tudo, quero agradecer sua participação mais uma vez aqui conosco. Mais uma vez, reunindo todo mundo aqui para um evento bacana do Núcleo, sempre pensando em trazer algo legal para os arquitetos, decoradores, paisagistas também da região. E dessa vez a gente trouxe o Ricardo Botelho, né, até mesmo por solicitação dos profissionais. A gente acaba fazendo uma pesquisa com eles para saber o que eles querem, né, o que eles querem ter de evento, quem que eles querem ver. E aí uma das opções dentro das pesquisas foi o Ricardo Botelho. Então a gente resolveu prestigiá-los com esse evento. Olha, eu tenho certeza que a expectativa é das melhores. Já temos um saguão aqui, o pessoal se reencontrando e o núcleo proporcionando, então, informação para o público que lida com isso, né? Lida com o marketing no dia a dia. Os arquitetos às vezes carecem um pouco de fazer um marketing melhor e é hoje essa palestra do Ricardo Botelho. Já nós vamos conversar com o Ricardo, tá? Para que ele também já dê algumas dicas, se caso você que está assistindo o programa não pôde estar aqui, também vai saber um pouquinho das dicas do Ricardo Botelho. E no mais, como é que o núcleo tem passado por esse momento complicado do país? É o assunto do momento, não tem como a gente não tocar no assunto que é a crise econômica no país. Como é que você está sentindo? Aliás, vou perguntar para o Kleber como lojista, não como diretor do núcleo agora. Okay. O teu produto não tem crise? O público, você lida com um público, uma classe um pouco mais elevada? Ou não? Você sente também, Kleber? Na verdade, até mesmo eu e o meu sócio, eu e o Laerte, a gente costuma conversar falando o seguinte: a gente não pode assumir a crise, né? A gente tem que fazer com que a coisa aconteça, continuar andando, colocando a bola para frente, porque se a gente parar, então vira um efeito dominó. Todo mundo para, na verdade o efeito dominó, se um esbarra, todo mundo cai. Nesse sentido, a gente tem que fazer a bola rolar. A crise está aí, mas temos que continuar batalhando e eu acredito que se a gente continuar trabalhando de uma maneira bacana, como a gente tem feito, não só na nossa loja, mas como todo mundo que é do comércio, a coisa vai continuar fluindo. Crise tem, mas a gente precisa saber contorná-la, né? Porque não dá para assumir e deixar a coisa te derrubar. Muito bem, eu acho que, por exemplo, eventos como esse é uma forma de dar uma injeção, de dar um ânimo, porque muito se fala que na época de crise é preciso inovar, né? Então, tá aí, o Núcleo Decor também inovando pela primeira vez, trazendo um especialista em marketing para os profissionais liberais da arquitetura e da paisagismo e decoração. Parabéns, Kleber. Obrigado, Leandro. Parabéns, sucesso. Obrigado. O Núcleo Decor hoje aqui na UMC. Olha, é sempre bom voltar à nossa Universidade de Mogi das Cruzes, que tantos orgulhos nos traz, né, aqui para os mogianos, e hoje com uma visita. Ricardo Botelho, tudo bem? Tudo ótimo. Ricardo Botelho, que é um especialista em marketing, é isso, Ricardo? Voltado a essa área tão fervilhante que é a arquitetura e a decoração? Exato. Nossa empresa há 22 anos tem se dedicado única e exclusivamente atendendo clientes nessa área de arquitetura, design de interiores, construção civil, que é o nosso segmento. É um público sempre muito criativo, obviamente, né? Muito antenado com tudo que tem no mundo, mas ainda hoje eu sinto, e esse é o teu trabalho, eles carecem de informação de mercado, de marketing, né? De vendas. Você sente isso? Foi essa a oportunidade que você viu lá atrás e que ainda eles sempre estão buscando? Aliás, hoje, é bom que o telespectador, vamos informar o telespectador do nosso programa, hoje acontece um evento promovido pelo Núcleo Decor, que convidou arquitetos e decoradores para que possam beber um pouquinho aí das informações do Ricardo Botelho. Mas como é que é lidar com esse público? Na verdade, quando a gente chegou nesse mercado, haviam poucos indicadores de marketing do segmento.
até do próprio exercício da profissão. E nós começamos a fazer então estudos, a fazer pesquisas para tentar entender como acontecia o exercício profissional. Na verdade, do ponto de vista mercadológico, o que é ser um arquiteto, o que é ser um designer de interiores, né? A gente sabe que, pela formação, a universidade não tem condições de dar um cabedal extenso de formação, porque acaba se concentrando naquilo que é a essência, que é a parte técnica, né, do exercício da profissão. Então, essa área, digamos, comercial, marketing, vendas, acaba um pouco à parte. E o que a gente tem procurado fazer é ajudar justamente nessa direção. Olha, muito interessante, a gente percebe que, em geral, Ricardo, não sei se você tem essa percepção, os profissionais liberais, e eu digo arquitetos, por exemplo, advogados, dentistas e médicos, basicamente, eles não têm essa matéria, que é o marketing, na universidade, e aí muitos que se diferenciam é porque começam a fazer bem feito esse marketing. É isso. Na verdade... Além da qualidade do profissional, óbvio, né? Claro, isso a gente parte do princípio que essa parte tá resolvida, né? Quer dizer, você está bem formado, tecnicamente você é um profissional apto para exercer a sua atividade. Então a gente não está falando do aspecto técnico do exercício da profissão, a gente está falando do ser bem-sucedido como um empreendedor. Porque algumas profissões, o empreendedorismo é natural. É o caso do arquiteto, é o caso do design de interiores, é o caso do dentista, né? O médico um pouco menos, porque ele acaba tendo certos vínculos, enfim, profissionais, como colaborador, que pode suprir. Mas existe o advogado, que acaba também sendo um empreendedor. E no Brasil, infelizmente, a nossa formação ela não é boa nessa direção do empreender, né? A gente não tem uma base, digamos, sólida como existe em outros países. Talvez, colocando em outras palavras, até mais diretamente, esses profissionais, eles merecem ganhar dinheiro e ganhar, talvez, muito dinheiro. E muitas vezes eles não sabem como é o caminho. E é o caminho do mercado, é o caminho de se saber vender o seu serviço, né? Quais as principais deficiências que você poderia apontar, até para quem não teve a oportunidade de participar dessa palestra hoje, do teu workshop, e que você percebe que deveriam ser trabalhados por um arquiteto, por exemplo? Na verdade, mais do que a quantidade do que se ganha, é a frequência, a continuidade. Uma certa estabilidade na entrada de recursos dentro do teu escritório. O que infelizmente a gente assiste é uma oscilação com períodos, combinando períodos que há um ingresso suficiente de recursos com outros períodos onde isso cai muito, chega até a zerar por algum período. Isso é muito complicado porque não permite que você tenha uma estabilidade, que você tenha uma equipe, que você tenha, enfim, uma ação mais estruturada, mais organizada. O que a gente tem procurado fazer na nossa intervenção é ajudar no sentido de, primeiro, organizar o teu plano de custos, para que você tenha consciência de quais são os seus custos. E a partir daí você ter um trabalho de precificar, de colocar o preço no teu serviço de uma forma mais estruturada, não é? Mais elaborada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estabelecer metas. Então eu preciso ter metas. Quanto que eu preciso faturar em outubro? Quanto que eu preciso faturar em novembro? Nesse segmento, infelizmente, ainda é um pouco as coisas acontecendo organicamente, né? Entendi. Quer dizer, muito deixa a vida me levar, né? Exatamente, eu chamo isso da filosofia Zeca Pagodiana, né? Você lembrou muito bem, esse deixa a vida me levar, que também é uma maneira de você estruturar um negócio. Eu chamo isso também de crescimento orgânico, não é? Desde que essa seja a estratégia, né? Eu acho que talvez precise, imagino que os profissionais liberais, e aí não só arquitetos, né? Mas precisam, qual é a estratégia? E metas, você falou muito bem, né? A gente precisa jogar, né? Precisa ter o placar. Como é que tá? Nós estamos bem, estamos ruim, passamos o placar, a meta, né? Tem que ter a trave, né? Como é que você vai fazer gol se você não tem a trave, não é isso? Então eu preciso... sem trave, então a meta ela é fundamental. A partir daí, então você tem o domínio dos teus custos, estabeleceu meta, você começa a
prospectar negócios, para que você atinja aquela meta que você está definindo, né? Você também, com isso, define melhor os seus preços, e aí você cria uma condição mais favorável para avaliar se você está numa direção certa ou não, né? Eu acho que a outra área que para mim é bastante importante, nós vamos discutir muito isso hoje, eu tenho discutido bastante, é pensar nos serviços que você oferta. Eu penso que existe uma acomodação nessa área na arquitetura brasileira, no design brasileiro. Há muitos anos estamos ofertando a mesma coisa do mesmo jeito. E o mundo mudou, né? O menu continua só com alguns itens, então falta um pouco de inovação, não só no produto final, mas a inovação de embalar, de empacotar esses serviços, novos serviços, outras opções, é isso? É um pouco da inovação? Não na qualidade, porque os arquitetos brasileiros são muito criativos, os designers brasileiros são muito criativos, não é nesse aspecto que eu estou falando. É exatamente como você disse, você usou a palavra correta, é a forma pela qual eu embalo o meu serviço, que no caso de um arquiteto ou de um designer é algo intangível. É diferente de você vender um sapato, uma bolsa que a pessoa pega, prova, experimenta, enfim. No caso de serviços, especificamente arquitetura e design de interiores, é algo que o cliente não vê. É uma promessa que ele tem que acreditar que vai contratar aquele profissional e aquele profissional vai atender e vai conseguir exprimir através de um projeto, uma necessidade, um sonho, um desejo, enfim. Então essa intangibilidade, ela cria uma dificuldade para o cliente dar valor à intervenção do profissional. Logo, cabe ao profissional encontrar maneiras de tangibilizar para o cliente a sua oferta. É isso que eu estou me referindo. Então, é preciso criar algumas estruturas que me permitam mostrar para o cliente o tipo de serviço que não é só criar, né? Olha, o tema da sua palestra, a gente tem aqui como cobrar e negociar honorários. O arquiteto brasileiro, em geral, eu não digo alguns que se despontam demais como grandes ícones, mas tem sido bem remunerado? Como você vê? Eu acho que ser bem ou mal remunerado, a gente precisaria ter um parâmetro para comparar, não é? Então, que parâmetro a gente vai usar? Se a gente usar o parâmetro renda nacional, renda média nacional, eu diria que o arquiteto é bem remunerado, por essa ótica. Mas se a gente utilizar o parâmetro da potencialidade, da responsabilidade, da importância da intervenção, eu entendo que essa remuneração pode e deve ser maior. Quer dizer, os arquitetos podem e devem buscar, então, mais valor, o valor agregado, o valor percebido, né? Tem que conseguir transmitir isso. E aí entra a comunicação, né? Cada casa que ele realiza, ou cada escritório, acaba fazendo parte do portfólio, mas tem comunicação aí, que precisa botar ovo e cacarejar, né? Mas precisa também, isso é muito importante, precisa criar um pacote de serviços que serão ofertados ao cliente. E é preciso também criar uma habilidade de vender esses serviços. Não é? Porque eu brinco sempre, nós na infância, os nossos pais nos ensinaram a comprar carne. Eu tenho certeza que o nosso telespectador passou por isso. O pai, a mãe ensinando, olha, a carne é assim, compra-se sapato assim, compra-se roupa assim. Agora eu desafio algum dos nossos amigos que estão nos assistindo a me dizer que o pai sentou e disse, meu filho, um dia você vai contratar um arquiteto, eu vou te explicar aqui como é que é isso e tal. Com certeza isso não aconteceu. Então nós, consumidores, não estamos preparados para comprar um serviço. A gente compra um desejo, mas a gente não entende o processo pelo qual o arquiteto vai chegar onde eu preciso. E é essa a responsabilidade, na minha opinião, do arquiteto. Ele precisa também mostrar para o cliente não só o que ele faz, mas como ele faz. Até para ser valorizado pelo cliente e o cliente entender como é difícil, como precisa ter uma série de ferramentas. Ricardo Botelho, olha,
tua primeira vez aqui em Mogi das Cruzes, eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa de estar falando com esse público aqui local, numa cidade ainda considerada do interior. Na verdade, a gente está tão perto, né, e tem contato com as pessoas daqui, é a primeira vez. Eu agradeço muito o Núcleo Decor que está possibilitando a gente estar aqui e conversar com os arquitetos e designers da cidade. E é interessante a gente ver um grupo de empresas que se preocupa com a melhoria do desempenho desses profissionais. É muito importante a gente ver que na cidade existem empresários que têm uma visão além do seu negócio. Quer dizer, ou seja, o Núcleo dá uma demonstração muito interessante de estar preocupado também em desenvolver outras áreas que são correlatas ao negócio, claro, mas que também ajudam a cidade, ajudam o desenvolvimento da economia local, porque são muitos agentes, são pequenos agentes, vários arquitetos, vários designers, movimentando valores importantíssimos que não são percebidos, porque são pequeninos valores movimentados por cada um. Mas na hora que a gente soma, isso cresce. E eu estou muito feliz de poder dar uma contribuição modesta, mas com muito entusiasmo, conversar com os profissionais da cidade e desejar que eles possam, através desse contato, quem sabe, melhorar sua performance na área de vendas. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, Ricardo Botelho. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Obrigado pela tua oportunidade de estar falando com seus telespectadores. Muito obrigado.